Olá! Através da Rádio Atitude Popular, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Nosso bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que compõem a rede pelo Facebook e nas rádios parceiras, também aos ouvintes e internautas de todo o mundo. Produção Esdras Gomes. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio Atitude Popular, Souza Júnior. Com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindipetro, Sindepave, Sindiconte, Simpospetro, Sindojus, a Dufse, SC Assessoria Contábil e Unicursos do Professor Júnior. Está no ar. Democracia no ar. Ao comando dela, a jornalista Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. Bom dia a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal do Facebook, o Democracia Participativa CE. Vocês estão aí curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas, também são comentaristas desse programa. E um cheiro bem grande a quem está através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Hoje nós vamos falar de Operação Lava Jato. Ela está chegando ao fim. Qual é o seu legado? Acho que o legado é até muito bonito para dizer. O que ela deixa de rastro por trás de destruição para nós? E para isso a gente vai receber a coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Tânia Maria de Oliveira, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bom? Bom dia, Marina. Bom dia a toda a turma aí do programa Democracia no Ar, da Rádio Brasil, da Rádio Atitude Popular. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada pelo convite e vamos lá. A gente que agradece a sua participação. Enquanto isso, a gente vai aguardando a chegada da professora Sandra Helena, que é a nossa comentarista de segunda-feira. Mas vamos começar, né? A operação ela tem sido aí o centro, né, de notícias nos últimos dias sobre a politização e a opressão que ela gerou sobre pessoas, não é? E, de certa forma, uma certa flexibilização das noções de direito, né? Que foi tomada, enfim. Para nós isso não é nenhuma grande novidade, mas parece que isso tem algumas pessoas que começaram a descobrir isso também, além de nós. Eu queria que você até comentasse sobre isso, o que você acha, né? E sobre esse espaço que ela transitou enquanto operação, né? De reinterpretação das leis, né? Para que elas fizessem, para que ela fosse executada, né? Por parte aí daqueles que integraram a Operação Lava Jato. Bom, você já está falando no passado, hein? Vamos lá. A Operação Lava Jato, é importante que a gente entenda alguns conceitos, eu acho, para pensar a Operação Lava Jato em si mesma. Acho que as operações de investigação no Brasil, elas ganham, a partir de determinado momento, esse conceito de força-tarefa no âmbito do Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal para as investigações. Situando historicamente, o conceito de força-tarefa é um conceito que vem da Marinha dos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, para designar as operações que eram feitas de diversas frotas de navio para operações direcionadas, temporárias, por assim dizer. E é a marca usada pelos Estados Unidos, precisamente, de forma organizada, a partir pelos seus veículos de investigação, a partir dos atentados às Torres Gêmeas em 2001. E o Brasil começa, então, a adotar também esse conceito de força-tarefa, que une aí, sobretudo o Ministério Público e Polícia Federal, com uma união de outros órgãos aí de controle nacional. A Operação Lava Jato começa em março de 2014, né? A gente tem aí 6 anos já de operação em atividade, mais de 1.000 mandados cumpridos de busca e apreensão e afins. E a gente precisa entender que a Operação Lava Jato ela surge como uma grande operação de combate à corrupção,
supostamente para investigar a ação de doleiros aqui no Brasil, e acaba expandindo como um polvo, né, seus diversos tentáculos, para uma ramificação que nem mesmo os membros da chamada Força-Tarefa, que funciona em Curitiba, os procuradores, e o juiz responsável, que é da 13ª Vara Federal de Curitiba, conseguem responder e dimensionar. Então, ela cria diversos tentáculos, tem ramificações de investigação, para além de Curitiba, em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, e inúmeros mandados de busca e apreensão, prisão, apresentação de denúncias. Desde o primeiro momento, e aí, como você já mesmo disse, Marina, tá? A Operação Lava Jato foi amplamente questionada pelas defesas das pessoas investigadas no âmbito da operação, pelos métodos que utiliza, né? E essas palavras são muito bondosas quando fala em reinterpretação de lei, né? Eu acho que a comunidade jurídica enxerga e entende que a Operação Lava Jato, desde os seus primórdios, ela adotou práticas ortodoxas, nada ortodoxas, ao contrário, para aplicar no seu processo de investigação. E essas práticas elas se deram ao arrepio de várias normas, ao arrepio de várias leis que são as leis que dizem com o cumprimento do devido processo legal constitucional aqui no Brasil. E aí nós temos N exemplos, né? Das famosas colaborações premiadas feitas ao arrepio da lei que regulamenta as colaborações premiadas, a conduções coercitivas feitas ao arrepio do Código de Processo Penal, sem que antes os investigados fossem intimados. Hoje, nós temos uma situação, no âmbito da Operação Lava Jato, que é o seguinte: a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba entra em conflito com a Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, né? Porque a Procuradoria-Geral da República possui um braço da Operação Lava Jato que toca os inquéritos, os processos, melhor dizendo, que estão no âmbito dos tribunais superiores. E hoje nós temos, sob o governo Bolsonaro, um Procurador-Geral da República leal a esse governo, e o braço da Força-Tarefa na Procuradoria-Geral da República em franco confronto e conflito com a Força-Tarefa em Curitiba. Isso tem acarretado, que você mesma já falou, já adiantou também, a descoberta, né? Até acho engraçado, não tem nada de novo sendo revelado agora, porque isso já era de conhecimento público, a defesa dos investigados, dos réus, já faziam, ao longo desses 6 anos, essas denúncias, sobretudo a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu acho que foi o réu mais, o acusado mais famoso aí, né, da Operação Lava Jato, acho diria a vítima, né, mais conhecida da Operação Lava Jato, já denunciava tudo que está sendo agora supostamente revelado, né? Agora, como último caso, a efetiva participação do FBI nas investigações em Curitiba. Então, o que está sendo agora posto, colocado, e sendo talvez de um conhecimento mais amplo, são as inúmeras ilegalidades praticadas pela Operação Lava Jato no curso do seu funcionamento, né? Que eram objeto de denúncia, mas tratado como se fossem, no caso da interferência dos Estados Unidos, tratado pela nossa grande imprensa como teorias da conspiração, ou como mania de vitimismo ou perseguição. E agora se demonstra que era absolutamente verdadeira, assim como há um ano atrás o portal The Intercept Brasil e seus parceiros já revelaram as inúmeras ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato, a Força-Tarefa em conluio com o juiz federal da 13ª Vara Sérgio Moro, que também eram denunciadas e tidas como, a gente chama de direito de ius esperneandi, né, que é o direito de espernear mesmo, mas tido como mera resignação
das defesas dos investigados. Então, tudo que está sendo revelado, na verdade, já era denunciado, já era de conhecimento da defesa, já era de conhecimento da comunidade jurídica e tentava se divulgar. Infelizmente, essa autoimagem de herói construída pelos rapazes de Curitiba, membros do Ministério Público Federal, e pelo juiz herói, né, Sérgio Moro, faziam com que a divulgação de todas as ilegalidades ficassem subnotificadas, subpublicadas. A gente tem alguns comentários de ouvinte. A Tomásia Rocha dando um bom dia. A Veralicia Nascimento deve estar respondendo alguém que está em ataque da live. Ela diz que não se discute com nojento. A Rosane Franco dizendo a Lava Jato é ilegal, pois descumpriu diversas leis. A Rosane Franco também diz bom dia para nós. Aí o Silvio Cruz Portugal avisa, tem bolsominion destilando veneno na live. Então é isso. É porque não tá, a produção não chegam todos os comentários para mim, a produção seleciona. Geralmente ele deixa passar para mim os bolsominions para eu rebater aqui. Aparentemente a produção gosta muito quando eu faço essa rebatida, mas hoje ele não está. Então eu não sei, Silvio, o que os bolsominions estão falando. Mas é porque nessa época de quarentena minha paciência está com limite torzinha, e a produção está com medo de mandar para eu matar aqui no peito. Mas no 92 vai fora, é bom, eles dão audiência para a gente, eu acho ótimo. Dão audiência para a gente, aprendem alguma coisa, né? E a gente às vezes até se diverte com os comentários que eles mandam, porque são engraçados. Porque eles às vezes são comentários fora da realidade. Mas hoje não mandou, não. É bom, porque está chovendo em Fortaleza, aquela chuvinha que dá aquela preguiça, aí dá preguiça mesmo de responder esse povo. A Veralicia Nascimento está dando bom dia, gente do bem. A Helene Fulgêncio Pinheiro dando bom dia, gente. A Maria Aparecida dizendo viva a democracia, bom dia. O Silvio Cruz Portugal diz assiste e tenta aprender, tá mandando por aprender. É assim mesmo, tem que mandar aprender mesmo. O Luciano Oliveira dizendo Lava Jato só serviu para tirar o Lula das eleições. O Franzer Ribeiro diz é sempre bom ouvir as avaliações políticas embasadas tecnicamente de Tânia Maria de Oliveira. Parabéns pela entrevista. Fernanda Rocha dá bom dia para nós. E a Rosane Franco dizendo que corrupção sempre existiu no Brasil, inclusive na Petrobras. Mas, curiosamente, o FBI se interessou por isso em 2014, dentro do governo PT. E é importante acrescentar aqui, Rosane Franco, pós-descoberta aí do pré-sal. Vamos lá. Professora Sandra Helena aqui com a gente. Tudo bom, professora Sandra Helena? Bom dia, Tânia, bom dia a todos e todas. Perdão pelo atraso, tive uma dessas noites da quarentena difíceis, me atrasei mesmo. Gostaria só de lembrar sempre, quando eu entro no programa, a audiência que, apesar de todos os problemas, com todos os problemas também, nunca deixem de perguntar quem mandou, a Marielle. Nós temos que descobrir isso. Tá? Bem-vinda, Tânia, perdão pelo atraso. Sempre quis debater com você ao vivo, assim. Opa, vamos lá. Noites difíceis na quarentena acontecem com frequência, professora Sandra. O negócio é levantar a cabeça e tocar o barco no dia seguinte. A gente consegue. Vamos com o jeitinho que a gente chega lá. Viu? Força aí. Bom, aliás, eu estive em Monte ontem, foi até 7h30 da manhã dormindo, acordada, de insônia. Aí a gente troca a noite pelo dia, fica tudo meio confuso, mas depois a gente vai acertando. Bom, acho que é uma das coisas mais... Antes da gente falar da questão técnica mesmo, tá? Nessa questão da FBI, eu acho que uma das coisas que mais permitiu na nossa sociedade que a Lava Jato transitasse da forma como ela transitou é o fato de que os fins justificam os meios. As pessoas, de certa forma, ela pegou como pegou nas pessoas, porque aparentemente, para a nossa sociedade, relativizar a justiça ou as regras, né, determinadas pelo conceito de justiça e acordadas socialmente, né, e que estão em vigência, para pegar aquilo que elas acham ou acreditaram ser um grande corrupto, poderia ser feito. Na cabeça das pessoas é possível relativizar a lei. Então, antes da gente entrar na questão de novo da Lava Jato, eu acho que é importante, aproveitando, já que a gente tem aqui, segundo os nossos ouvintes, alguns bolsominions nos acompanhando, explicar por que não dá para relativizar, por que um Estado democrático de direito não pode ter, apesar mesmo que realmente estivesse falando de um grande corrupto, mesmo que
fosse para pegar um grande criminoso, a gente não pode flexibilizar essas coisas. E como, de repente, flexibilizando, inclusive, a gente pode cometer injustiças, porque aí o Estado passa a exercer sobre as pessoas um poder de coerção que ele não tinha antes. Né? Então, pessoas podem confessar coisas que não fizeram, podem... Enfim, queria que você explicasse um pouco sobre isso. Já que você é uma entendida das leis e da importância delas, e aí eu queria também ouvir os comentários da professora Sandra Helena sobre isso, né? Porque eu acho que tem um fator humano que é importante ser refletido também quando a gente fala sobre isso. Relativizar, enfim, os fins justificam os meios. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso antes da gente voltar a mergulhar de novo na Lava Jato? Claro, claro. Veja, a sociedade ela vive momentos de insegurança social, né? Acho que o medo da violência, por exemplo, é um desses grandes sintomas de insegurança social. Então, a sociedade ela requer, com razão, do Estado que garanta a sua segurança. Eu estou falando especificamente de violência e segurança porque é um dos maiores medos do cidadão, é o medo de ser assaltado, de ser morto, de não sei o que, portanto, a violência direta. Então, requer a resposta estatal. Junto com esse temor, existem diversas outras razões pelas quais a sociedade requer do Estado uma resposta social, que nesse caso seria a resposta penal para as suas mazelas, para as mazelas sociais. Acontece que o devido processo legal constitucional, os direitos, as regras, elas são conquistas civilizatórias, são as conquistas que nos fizeram romper com o olho por olho, dente por dente, a vingança pessoal. Então, é muito importante que uma democracia avançada ela possua regramentos que garantam que um indivíduo, mesmo que cometa desvios, que cometa crimes que sejam, ele é submetido a um julgamento justo, a um julgamento correto, feito por um órgão que acusa, nesse caso, aqui no Brasil, com relação à ação penal, é o Ministério Público, e a um juiz imparcial, a um juiz que julga esse cidadão pelo efetivo ato que ele cometeu, crime que seja, pelo efetivo crime, e não por qualquer convicções que tenha ou por qualquer posição previamente estabelecida a respeito desse indivíduo. É isso que garante a justiça social. Qualquer outra coisa que desvie dos regramentos que são estabelecidos em uma sociedade democrática, ela deixa de ser justiça e passa a ser vingança, ou passa a ser pior, tentativas mesmo de atingir pessoas pelas suas próprias convicções. Então, os mecanismos do devido processo legal, eles são os mecanismos que garantem a defesa da sociedade como um todo e, ao fim e ao cabo, a defesa da própria democracia, porque quando se desvia, não se tem mais como controlar. Então, é muito importante que a sociedade compreenda, e você tem toda a razão, Nina, quando fala que existe um sentimento social de que os fins justificam os meios, porque a sociedade, ao fim e ao cabo, ela quer ver algum tipo de providência tomada, algum tipo de efetividade no sistema de justiça, daí porque achar que a prisão é a melhor forma de combater os crimes, como se houvesse, de fato, alguma efetividade na resposta social. Veja, nós temos mais de 800 mil presos no Brasil, o nosso sistema penitenciário é absolutamente caótico, nós temos prisões que são verdadeiras latrinas humanas, as pessoas que estão presas no Brasil, e não é nenhum discurso de A ou B, têm um perfil muito determinado, são jovens, negros e pobres das periferias do Brasil. Isso é estatístico, não é nenhum discurso de esquerda ou o que seja, é estatístico. E nós temos o caos no sistema penitenciário. Então, as prisões elas não são resposta para as mazelas, a gente precisa trabalhar com prevenção, né? É preciso trabalhar com prevenção, não apenas para a violência, como para qualquer tipo de crime, inclusive para os chamados crimes aí conhecidos antigamente como crimes do colarinho branco, ou os crimes de corrupção.
O que acontece é que o sistema de justiça ele não é neutro. Ele escolhe os seus investigados, ele escolhe a sua clientela, inclusive nos casos de investigação de corrupção. Então, a gente precisa romper também com a visão de neutralidade do sistema, porque o sistema não é neutro. Então, no âmbito da investigação de corrupção, também existem os escolhidos. Ok. A gente tem comentário aqui do nosso diretor-geral do programa, o Souza Júnior, dizendo que, diante das contradições entre os lavajatistas ligados a Sérgio Moro e os bolsonaristas comandados pelo atual Procurador-Geral da República, não sobraria uma terceira via de procuradores de fato comprometidos com a justiça e com os interesses difusos da sociedade? Se existe, porque esses não se pronunciam. Gostaria de ouvir a opinião da doutora Tânia Maria. A Reni Mastro está dizendo bom dia, bom programa. O Jaziel Santana dando bom dia, família do 13. O Franzé Ribeiro está dizendo, pergunta, fala-se que o isolamento de Bolsonaro agora se dá devido à prisão de Queiroz, mas houve também um recente encontro do governo com o presidente do STF, visto pelos analistas como sinal de um acordo nacional diante das ações desfavoráveis a Bolsonaro. Qual a avaliação de vocês? Tá? A pergunta dos ouvintes, eu vou deixar elas no ar, se vocês quiserem juntar aí, mas eu queria ouvir um pouquinho a professora Sandra Helena aí sobre essa colocação, né, do famoso o fim justifica os meios. Eu acho que o fim justifica os meios. Sim. Agora, eu sempre coloco, e eu vou dar a minha ressalva, né, de que eu, como professora de ética, eu sempre perguntei, do ponto de vista prático, do ponto de vista existencial prático, a questão nunca é que o fim justifique os meios, é perguntar qual o fim e qual os meios, né? Afinal de contas. Por exemplo, para governar o Brasil e fazer o que fez pelos mais pobres, o PT aliançou com os evangélicos, por exemplo. O PT aliançou com as elites. Mas, sobretudo, eu vou falar dos evangélicos, né? Uma aliança que depois se tornou algo tão nefasto, porque foi sob o governo PT que os evangélicos cresceram como cresceram, inclusive ganhando concessões de mídia. Muitos desses que hoje estão aí, que não existiam, não tinham existência, não tinham visibilidade nenhuma. Eles conseguiram toda essa visibilidade com canais de TV no ciclo petista, né? Então, não há como, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da ação política, isso não foi Maquiavel que escreveu que os fins justificam os meios. É um fato da política. Eu não posso, na política, me basear apenas por ética de convicção, como também disse Max Weber. Eu tenho uma ética de responsabilidade. E a ética de responsabilidade tem a ver com os efeitos das minhas escolhas e das minhas ações. Até hoje, nós pagamos um preço muito caro, muito alto, porque, por exemplo, Dilma disse que não negociaria com bandidos. Dilma não aceitou negociar com o Eduardo Cunha, por exemplo, né? Não comprometeu sua integridade moral, é absolutamente digna por isso, um exemplo moral, né? Mas essa justeza moral também nos trouxe até aqui. Então, aquele que queira se envolver com política, saiba que sempre terá que levar em conta que os fins vão ter que fazer escolher os melhores meios. Bom, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da corrupção. O discurso da corrupção no Brasil, a história tem mostrado isso, e sobretudo agora que nós somos vítimas diretas, é uma agenda da direita. Eu disse numa live que eu participei na semana passada do sindicato aqui de servidores públicos, o Mova-se, quando me perguntaram o que você sugeriria para a esquerda, eu digo, olha, a esquerda tem pelo menos uma geração para desmontar esse discurso da corrupção. Desmontá-lo. Fazer com que as pessoas entendam, por exemplo, que o governo dos últimos anos que mais fez para enfrentar a corrupção institucionalmente, o PT, hoje, para uma grande parcela da população, é sinônimo de corrupção. Isso só para mim, isso já coloca por baixo
qualquer classe média que é facilmente capturável pelo tema corrupção. Ah, porque tem muita corrupção, tem muita corrupção. Esse é um discurso que atinge as classes médias, sobremaneira. Não é um discurso próprio para os ouvidos da alta elite, que é corrupta pela sua própria condição, nem para digamos, as classes mais vulneráveis, as classes baixas, pobres, trabalhadoras, que têm que lidar no dia a dia com uma realidade extremamente insalubre, difícil, e que também fazem dão os seus jeitos, né? Então, qual é a classe que doura a pílula, que fica indignadinha? As classes médias, né? Então, enquanto nós não fizermos isso vai ser esse desmonte dessa agenda da direita vai ser sempre uma carta na manga deles para quando a gente tiver de novo no governo. A América Latina inteira, por exemplo, agora o candidato na Bolívia, que está concorrendo com melhores chances, que é do partido do Evo, mostrando, então, o que aconteceu na Bolívia, acabou de ser denunciado por corrupção. Cristina Kirchner, todos são. Então, eu até já me recuso. Existe as corrupções efetivas, existe. Então, tem os instrumentos para enfrentá-la. Por exemplo, eu sempre digo também, não sei se a Tânia concorda comigo, Lava Jato não existiria em outro governo. Ela só existiu, só foi possível no governo PT. Tanto é que agora não existiu no governo Fernando Henrique e jamais existiria, até porque Ministério Público paulista é tucano, quer dizer, fecha, ninguém nunca teve denúncias nos governos do enorme ciclo tucano em São Paulo, e estamos vendo agora, claramente, o enfrentamento direto, né, do MPF à Lava Jato. Então, a Lava Jato é resultado do republicanismo do PT. E também da MP 470, né? Essa coisa toda, esse bicho feio começou lá atrás. Okay. A gente tem comentário do Georgette Simplício, dizendo bom dia, família PT. O Edivaldo de Paulo diz: prenderam Lula sem provas, justiça das elites, serviço dos seus interesses. Georgette Simplício diz: PT sempre, fora Bolsonaro nazista. A Lourdes Rosa diz: bom dia, enquanto o povo aplaudia a prisão de Lula e petistas, o Moro e seu comparsa destruiu as empresas, desempregando muita gente, e agora descobre que Lava Jato era uma farsa. Bom, doutora Tânia, a gente pode perguntar o que efetivamente essas coisas que começam a aparecer sobre a operação impactam, né, na questão do ex-presidente Lula, né, e como de alguma forma ele pode usar, a defesa dele pode utilizar isso para, digamos assim, se debruçar sobre o que aconteceu e rever talvez os processos e colocar eles sobre questão. Bom, eu tentei aqui anotar algumas coisas que foram perguntadas. Então, o Esdras fala, por exemplo, dos bons membros do Ministério Público. Eu acho sempre importante, e costumo dizer isso também quando a gente discute, fazer essa separação mesmo, para não falar sempre da instituição como se estivessem todos ali abarcados sob essa mesma pecha de desviantes e afins. Evidente que existem sérios profissionais no âmbito do Ministério Público Federal, assim como existem sérios e responsáveis juízes, né, em todas as esferas, juízes nos estados, juízes federais. O que acontece é que a gente não pode esperar neutralidade no sentido histórico mesmo da composição dessas categorias, né? Eu, enfim, fiz Direito em uma universidade federal e posso falar de forma muito tranquila que o curso de Direito é um curso reservado às elites, historicamente é assim. O acesso às carreiras jurídicas é reservado às elites, né? Ou mesmo quando você passa de um momento em que se estabelece a meritocracia, portanto, os concursos públicos, mas quem tem acesso a essas carreiras continuam sendo as elites. Então, existe uma
uma visão que a gente precisa ter, que é de pertencimento mesmo, de classe social na ocupação desses cargos, o que não significa dizer que todos os membros do Ministério Público tenham o comportamento que têm os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba, não. Agora, verdadeiramente, existe uma maioria no âmbito, no interior dessas instituições, que tem uma visão classista. Isso, inclusive, é preciso ter muito claro, porque senão a gente acaba se iludindo com determinados comportamentos ou esperando uma neutralidade que não virá. De qualquer forma, o que a sociedade precisa é exigir essa neutralidade, porque é isso que a nossa Constituição nos garante. O acordo sobre o Bolsonaro, alguém também mencionou sobre isso aí, verdade, ele está calado aí, espantosamente, eu não sei por quanto tempo, mas nos últimos dias, em virtude a turma do Deixa Disso ter chegado para ele falar, olha, é preciso colocar um limite aí, um certo freio, porque a coisa agora está correndo o risco de desandar verdadeiramente. Nós temos mais de 40 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, inquérito das fake news, inquérito de investigação, isso no Supremo Tribunal Federal, inquérito da fake news e inquérito para investigar a nomeação de diretor da Polícia Federal que decorreu da saída do Sérgio Moro. Então, a coisa começou a ficar muito pesada, a ação no Rio contra o próprio filho a partir da prisão do Queiroz, e ele teve que dar uma recuada estratégica. Vamos ver até onde vai esse recuo. Caso Lula, o que se tem agora, amplamente revelado, é a total parcialidade, quer dizer, além das ações aí reveladas de ações dos membros da Força Tarefa ali do Ministério Público, é a total parcialidade do juiz que conduziu os processos da Operação Lava Jato, o ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Onde é que entram os processos do ex-presidente Lula nisso? Bom, a defesa do ex-presidente Lula entrou isso em novembro de 2018, quando o Sérgio Moro assume o cargo, aceita assumir o cargo de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente Lula entrou, então, com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que está sob o âmbito da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é o habeas corpus de julgamento da parcialidade do juiz Sérgio Moro. Esse processo sendo julgado significa a nulidade dos processos contra o ex-presidente Lula. E essa nulidade, ela no meu ponto de vista estritamente jurídico, facilmente detectável, porque sempre se soube, sempre ficou muito clara a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, agora ficando mais clara com essas revelações. A própria entrevista do juiz Sérgio Moro ontem no Fantástico, estou vendo a repercussão na imprensa, porque eu não assisti, não mostra, ele se coloca, isso eu lembro que foi capa de alguma das revistas, não sei se revista isto vejo, não lembro direito, ele no ringue, lutando contra o Lula, né? E ele agora adota essa mesma frase, diz ele que estava num ringue com o Lula. Agora imagina um juiz que se coloca num ringue com um investigado, no caso do processo com um réu. Imagina, o juiz que tem o dever legal e constitucional de imparcialidade, de julgar sem ver a quem julga. E diz que estava no ringue com um réu. Se isso não é a declaração cabal de total parcialidade, nada mais será. Não se pode mais falar em parcialidade do juízo, porque declarar publicamente numa rede nacional de televisão que estava no ringue com o réu, que estava então em luta, em oposição, é fatal, não tem mais o que dizer a respeito disso. Ele é uma confissão. Então, pode impactar diretamente o caso do ex-presidente Lula. Acho que a Operação Lava Jato, alguém já fala em fim da Operação Lava Jato. Há algum tempo, a Operação Lava Jato saiu das manchetes, né, dos jornais. E aí, acho que a professora Sandra Helena fala
com muita propriedade de não haveria Operação Lava Jato em outros governos, na verdade, a Operação Lava Jato, desde o início do governo Bolsonaro, ela desapareceu das manchetes. Não se sabe mais que nós estamos na 70ª operação agora, etapa, né? Agora, recentemente. Mas a gente não vê mais a Operação Lava Jato como via antes nas manchetes aí dos jornais e da televisão. E mesmo, para citar aí só finalmente, essa coisa dos tucanos e o envolvimento de outros atores políticos na investigação de corrupção, e tenho total acordo, a corrupção sempre foi usada, embora a corrupção seja o desvio, a averiguação, quer dizer, a investigação sobre corrupção é a averiguação dos desvios de recursos públicos, na verdade, a corrupção tem sido utilizada pela direita, historicamente e mundialmente, para atacar governos de esquerda, sem provas e sem qualquer comprovação de ilícitos. E a própria, agora, denúncia do tucano, ex-governador e senador José Serra, pela força-tarefa da Operação Lava Jato no estado de São Paulo, que é uma das ramificações, ela é muito curiosa, porque acontece no meio exatamente desse tumulto em que a Lava Jato está sob ataque da PGR e sob a declaração total de parcialidade, de escolha de investigados. Aí é uma confissão de culpa. 14 anos depois... Porque chama aí para disfarçar. José Serra... Gente, chega a ser quase cômico. É cômico. José Serra e a filha estão sendo denunciados por atos praticados há 14 anos atrás. São atos de 2006, 2007. 14 anos atrás, a denúncia saindo agora pela Operação Lava Jato. É uma assinatura de culpa. É risível, totalmente risível. Ok. A gente tem o André Santos dizendo PT, competência para governar para todos, hashtag fora Bolsonaro e Mourão. Como a gente está muito adiantado, eu já vou botar mais uma pergunta, antes de eu passar para a professora Sandra Helena comentar já em bolo, e a gente ir para as considerações finais, devido ao horário que já está pegando. Porque acho que a gente não pode falar sobre essa questão de que ganhou corpo nos últimos dias, né? A afirmação de que a Lava Jato tem uma certa relação com a FBI aí, né? E como é que... Eu queria saber de vocês como é que está isso, como é que está essa questão, né? Que também já não é nenhuma grande novidade, né? Mas é tempo de que a gente fala de uma relação muito estranha, principalmente ali do Moro, do Dallagnol, com os Estados Unidos. Para mim, para ela? Para a doutora Tânia. Aí depois eu volto para você comentar já em bolo, já essas duas perguntas. Vamos lá, então, vou tentar ser breve, gente. O Brasil estabeleceu um acordo de cooperação de assistência judiciária em matéria penal, por meio do decreto 3.810 de maio de 2001. O que significa isso? Os estados, nos acordos bilaterais, Estado-nação, né, os países estabelecem um acordo em que há uma cooperação na investigação, nesse caso, investigação, no processamento e mesmo na prevenção de crimes. O que diz esse decreto? O decreto diz que o Brasil pode fornecer ou solicitar a cooperação dos Estados Unidos para efeito de investigação, para efeito de processamento. Como é que isso ocorre? No próprio decreto, existe a previsão de que isso só pode acontecer através de uma autoridade central. Qual é a autoridade central? No caso do Brasil, a autoridade central é o Ministério da Justiça. No caso dos Estados Unidos, a autoridade central é o Procurador-Geral. Bom, significa dizer o seguinte, para qualquer acordo de cooperação no âmbito da Operação Lava Jato, que começou em março de 2014, e o ministro da Justiça chamava-se José Eduardo Cardoso, era necessário que isso passasse pelo Ministério da Justiça, a autoridade central reconhecida no decreto. O ministro Eduardo Cardoso já afirmou peremptoriamente que não teve conhecimento de qualquer... o Ministério da Justiça não teve conhecimento de qualquer acordo de cooperação firmado entre o FBI e a Lava Jato. Portanto, e agora, recentemente, a defesa do ex-presidente Lula solicitou ao atual ministro da Justiça, André Mendonça,
eventuais acordos de colaboração que possam ter passado pelo Ministério da Justiça já na gestão Bolsonaro, e eles dizem que eles se recusam a fornecer, né, dando a entender que nada existe no âmbito do Ministério da Justiça. Logo, qualquer cooperação feita pelo FBI no âmbito da Operação Lava Jato é totalmente ilegal. É feito ao arrepio do decreto 3.810. Então, é completamente ilegal. E todos temos conhecimento, aí tem fotos, tem registro, tem tudo, das ações do FBI em Curitiba no âmbito da Lava Jato, totalmente ilegais. E exigindo mesmo das autoridades brasileiras que isso seja trazido à luz, seja explicado e seja respondido pelos membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Isso e a compra dos aparelhos para escutas ilegais e que escutas ilegais foram essas realizadas, que escutas foram essas realizadas com aqueles aparelhos. Isso que a PGR diz que precisa investigar. E precisa investigar mesmo, independente dessa luta da PGR ser uma luta, da PGR com a Força Tarefa ser uma luta entre Bolsonaro e Moro, porque independente disso, para a sociedade brasileira, o que interessa é que essa investigação vá até o fim, que se investigue todas as ilegalidades cometidas e que se punam os responsáveis. Pedir agora os comentários rapidinho. Da Anisete Ferreira, dizendo a milícia jamais, fora Bolsonaro. A Lourdes Rosa ainda assisti Moro, com cara de deboche ontem na entrevista na Globo News. Até acho que o PT poderia entrar contra ele, porque ele fez uma palhaçada. Teve o Lula na sua frente como todo poderoso. A Rosane Franco está dizendo, e o que o STF diz sobre essa corrupção ilegal? O Rosiel de Souza Melo dizendo a Lava Jato foi uma farsa. Professora Sandra Helena, eu juntei duas perguntas para que você comentasse elas e juntasse aí as suas considerações finais também. A gente já está bem adiantadinho no nosso horário. Ok, eu vou aproveitar e vou indicar também um livro saído no ano passado, talvez, acho que a Tânia conhece, eu estava procurando, Tânia, ver se tinha artigo seu aqui nele, não tem, esse livro aqui chama As Relações Obscenas, saído logo depois do caso Intercept, as revelações do The Intercept a respeito dessa questão, digamos, de relações externas. Tem um excelente artigo, são vários artigos excelentes mostrando justamente esse conluio, né? Os conchavos aí da Força Tarefa Lava Jato. E a respeito, tem um artigo do nosso colega, comentarista também, aí, o Marcelo Shoa, justamente no tópico A Soberania. Tem um artigo do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a Lava Jato e os objetivos do ZEUA para a América Latina e o Brasil. Efetivamente, a nossa desdita, né, digamos assim, foi o pré-sal, né? O pré-sal e digamos assim, o protagonismo que o país passou a exercer, né, nas relações internacionais, formação dos BRICS, o avanço das pesquisas do campo nuclear, a nossa diversidade ambiental, que sempre foi uma cobiça, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu já desde o começo, já desde a P470, né, vulgo chamada Mensalão, na verdade, aquilo foi um ensaio bem sucedido, com o beneplácito do campo progressista, do campo da esquerda, do próprio PT, do governo, né? Com esse beneplácito, né? Com essa aquiescência. Isso tudo foi ensaiado ali. Portanto, agora nós sabemos que os agentes institucionais, né, eles estão, por exemplo, o MPF, a PGR está fazendo o que deveria ser feito desde o Janot. O Janot foi um ator desse processo, né? O Janot está esquecido aí por nós, né? Bolsonaro, Moro, não, mas o Janot foi peça decisiva nesse processo. Os ministros do STF, nenhum deles foi saído agora, eles todos participaram desse processo, todos. Não há, por mais que a gente possa falar dos aspectos técnicos das leis, elas estão aí
com suas exigências, mas elas não se aplicam elas não se auto-aplicam, elas não se auto-interpretam. É sempre e sempre um jogo político que nós também não soubemos jogá-lo. Quer dizer, quando eu digo nós, o campo progressista acreditou de uma forma ingênua, porque a gente acredita nas instituições, nós somos republicanos, mas nós não podemos ser ingênuos, né? Tão ingênuos como fomos, a ponto de, por exemplo, o José Eduardo Cardoso não ter controle de absolutamente nada, não só não saber do que se passava debaixo dele, como também de não ter nenhum controle sobre a Polícia Federal, por exemplo, né? De não ter punido as pessoas, os delegados da PF que se manifestaram nas redes sociais durante as eleições, né, da Dilma. Quer dizer, houve muitos erros, né? Assim, quiseram ser mais realistas que o rei, e eu espero que as novas gerações que estão assistindo tudo isso aprendam para quando nós voltarmos, porque nós vamos voltar, né? Mas aprendam a não ser tão ingênuos e não acreditar tanto. Olha só, uma coisa interessante para a gente pensar, né? Quem é o ministro que está dando dor de cabeça nos caras, né? São os nossos, os que foram indicados por Lula e Dilma. Não, vê o que é que o Joaquim Barbosa fez, né? Quem está dando dor de cabeça, que está deixando ele sem dormir, é um cara do naipe do Alexandre Moraes, que foi indicado da forma que foi indicado por Temer, né? Quer dizer, quando você pensa assim, ministros que são capazes de fazer eles perderem o sono, Gilmar Mendes, né, que era um cão de guarda tucano, sempre foi, fez isso muito bem na condição aí de condutor do processo da P470 também, e o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, eu acho que esse é um episódio, todo esse período terrível que estamos vivendo é um episódio para desmascarar, né? Para tirar essa aura, essa toga, essa coisa, né? Do mundo direito, assim, perder o respeito no sentido sabujo, esse respeito sabujo que muitas pessoas têm, doutor, doutora, doutor, doutora, doutor, doutora, que todo mundo tem para o campo do direito, e enquadrar, né? Enquadrar os operadores do direito no republicanismo. Esse CNJ, ele serviu de quê, efetivamente? Porque diante do que fez diante do Moro? Completamente sem respeito, não tem respeito nenhum. O Moro sambou, fez o que quis. E o que foi que o CNJ fez com o Moro, gente? Com o Conselho Nacional de Justiça? Nada. Né? Praticamente deu a ele uma carta branca, um aval. Não, a Lava Jato está fora, né? Uma coisa especial. Enfim, a Lava Jato e ela agora, na hora da morte, se é que ela vai morrer mesmo, ela assume o que sempre foi, que sempre quis ser, um poder à parte, como se fosse uma espécie de quarto poder na República. Né? É isso. Ok. Obrigada, professora Sandra Helena. Eu queria ver, então, as considerações finais aí da nossa convidada, Tânia Oliveira. Bom, considerações finais, em primeiro lugar, Sandra, eu escrevi no segundo volume do Relações Obscenas, que chama Relações Indecentes, foi lançado semana passada, pela mesma turma. Pela mesma turma, a gente fez o lançamento e teve, enfim, essa turma muito, muito importante mesmo para a gente, sempre divulgando. Só foi lançado online semana passada. Ou já foi lançado físico? Não tem lançamento físico no nosso tempo de quarentena, mas ele saiu aí na versão em PDF, eu mando para você logo. Tá. Ótimo, obrigada. Tá? Chama Relações Indecentes, o segundo volume. Eu queria, então, agradecer ao programa, agradecer a TV, agradecer esse convite, dizer que é sempre uma honra e um prazer muito grande poder bater esse papo aqui com vocês, falar que a sociedade brasileira tem a oportunidade agora, com essas revelações de forma mais ampla, de enxergar que o combate à corrupção, com quanto necessite ser feito pelos órgãos investigativos, ele não pode servir de mote para a prática de ilegalidades, sobretudo com a escolha de pessoas para servirem de trunfo, né, para transformar seres humanos
servidores públicos com obrigação de prestar serviço público em supostos heróis. Então, o descaramento da Operação Lava Jato deve servir de exemplo para a sociedade brasileira, para entender que é preciso haver seriedade na justiça, é preciso haver seriedade nas investigações e é preciso que tudo seja feito de forma transparente e dentro da lei. Ok. Importantíssimo, por sinal. A gente precisa resgatar o Estado Democrático de Direito desse país. A Rosane Franco dizendo a Lava Jato só beneficiou os Estados Unidos. Mais alguma coisa, professora Sandra Helena? Mais alguma colocação que você acha importante? Eu acho, assim, há uma preparação para essa elegia do juiz herói no mainstream midiático, né? Nos filmes Vingadores, o policial que se vinga, que passa ao arrepio da lei, quer dizer, a própria ideia do império da lei, vamos usar a expressão famosa aí no campo do direito, né, daquele autor famoso, a própria compreensão do império da lei, ela não passou a ser algo do homem médio entre nós, né? Quer dizer, o Estado de Direito, o direito é visto sob a perspectiva de coação, apenas de coação, apenas de punição, né? Apenas de aprisionamento, de encarceramento, de humilhação, né? Praticamente as pessoas não compreendem o direito como um lugar de liberdade ou de coerção mútua consentida em função de grandes objetivos sociais. Então, isso é um trabalho enorme que teremos, né? Para vencer essa ideia. Como foi fácil, gente, olha, quando a gente vê aquele homem andando, ele filmado sem as imagens, um homem ridículo, um homem ridículo. Como esse homem conseguiram alçar esse homem ao imaginário de um grande herói salvador, com aquela voz de marreco, aqueles erros portugueses. É isso que eu ia fazer esse detalhe. A voz dele, qualquer um. Aquela coisa patética, o homem é patético, até eu vou brincar, que nós somos só mulheres aqui, eu vou até brincar. Tipo, tu pega assim um Alexandre de Moraes com aquela cara de mal, né? Tu ainda fica assim, uau, esse aí dá para bancar do mal, do vilão, né? Esse dá. Mas o Moro, gente, é broxante o homem. Broxante. E conseguiram fazer o homem ter uma imagem de herói, para tu ver o que a mídia consegue com as pessoas, né? Então, assim, enquanto a gente não for capaz de fazer as pessoas entenderem o que é o direito, para que ele serve, por quê? Porque para a maioria das pessoas o direito é uma violência, é uma coação, é injusto. As prisões estão cheias de pessoas, por isso que era difícil até para falar para as pessoas pobres, Lula preso, segunda instância, isso para as pessoas pobres não faz o menor sentido. Tem gente que está na prisão, em prisão provisória, que não foi nem julgado. E está 1, 2 anos, 3 anos, você está entendendo? Então, é muito complicado fazer as pessoas se compadecerem dessas questões. Agora, que nós fomos incapazes, né, de enfrentar isso como deveríamos, esse é um ponto positivo do governo atual, né? Que são muito poucos, mas esse é um, quer dizer, ele não tem, como é que se diz? Receio. Agora ele está cauteloso, mas ele foi para cima do Moro e vai para cima da Lava Jato e vamos que vamos, e vamos. Eles querem destruir mesmo, então eles jogam no ventilador para saber qual é, né? É isso. Ok, a gente fica... Mas é verdade, não combina, porque se fosse só a voz fina, mas combinasse com ele, mas não combina, tem uma coisa meio dissonante ali. Não falou mal não, professora Sandra Helena, a gente tá carente de heróis de verdade e de galãs, está faltando galã nesse país. Vamos lá, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação da Tânia Oliveira e da BJD, sempre parceira nossa que é a BJD, inclusive temos um comentarista dela, que é o Marcelo Shoa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado também, professora Sandra Helena. Espero que o dia seja bem cheio de energia, viu? Um beijo grande. Obrigada. Bom dia, trabalho a todos. Beijo a todo mundo que esteve acompanhando aqui através do nosso canal do Facebook, Democracia Participativa CE, que é a página do Movimento Democracia Participativa no Facebook. Vocês estiveram curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, também são comentaristas desse programa. E um cheiro bem grande a quem teve através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Vou ficando por aqui.
Amanhã, 10 horas da manhã, mais uma edição do Democracia no Ar, em quarentena para vocês. Beijo grande, até já!